Amém. Irmãos, abram comigo as suas Bíblias em João no capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu, no capítulo 15, a partir do versículo de número 1. João 15. Aleluia. Todos encontraram? Amém. E diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta, e toda vara que dá fruto, Ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Pode se sentar, irmãos. Amém. No último culto, irmãos, em que eu preguei, nós estávamos pensando em uma coisa extraordinária e graciosa, que é a nossa união mística com Jesus Cristo. Como é glorioso, extraordinário, milagroso estarmos unidos com Jesus Cristo. E este é um dos versículos que mais demonstra esta realidade. Este, inclusive, é um dos versículos mais utilizados por João Calvino para demonstrar a nossa união mística com Jesus. E estes versículos que nós lemos demonstram sim que somos ligados a Jesus, mas demonstra que a nossa união com Jesus não é uma união estéril, mas sim uma união frutífera, uma união que dá fruto. E usando o linguajar desse texto, não só dá fruto, como dá muito fruto. Dá muito fruto. Então, hoje nós iremos refletir sobre o fato, irmãos, de não alguns dos crentes, mas de todos os crentes. Todos os crentes dão fruto. Todos eles. Não existe nenhum crente, absolutamente nenhum crente, que não dá fruto. Todo crente dá fruto, não por causa do crente, mas porque esta é a natureza da videira que nós fomos enxertados. Jesus é muito frutífero. Jesus é extraordinariamente frutífero. E por Jesus ser frutífero, nós que estamos ligados a Ele, como ramos na videira, nós também daremos fruto. Então, irmãos, eu gostaria que você resguardasse toda a sua atenção neste momento para essas breves palavras e evitasse viajar nos seus próprios pensamentos e nos seus problemas, porque todos nós estamos passando por dificuldades e todos nós temos sonhos, mas maior que tudo isso é a glória de Deus. Então vamos prestar atenção. Jesus, meus irmãos, Ele está em um discurso que nós chamamos do discurso do cenáculo. Jesus havia levado os seus discípulos para um cenáculo para que Ele pudesse comer com eles uma última vez. Jesus
naquela noite que é para nós aquela noite de uma quinta-feira, ele come com seus discípulos, ele lava os pés dos seus discípulos, ele anuncia a traição, ele promete o Espírito Santo. E no último versículo do capítulo 14, ele diz: levantem-se, vamos sair daqui. Então ele pega os seus discípulos, que estavam com ele no cenáculo, e começa a caminhar até o Getsemane. Enquanto ele vai caminhando até o Getsemane, ele vai conversando com os discípulos. Então imagine comigo, Jesus caminhando com seus discípulos, e este caminho existiam muitas videiras, muitas. Então provavelmente Jesus, que era extraordinário em suas palavras, aproveita que está passando por tantas videiras até chegar no Getsemane, e ele nesta caminhada, ele diz o seguinte, versículo de número 1: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor, ou lavrador. Então, ao passar pelas videiras com seus discípulos, ele aponta para a videira e ele diz: eu sou a videira verdadeira. Videira não era um linguajar incomum para os seus discípulos, muito pelo contrário. Israel muitas vezes é comparado a uma videira. A uma videira, mas infelizmente uma videira que, como nação, não deu bons frutos, não conseguiu produzir bons frutos. Aí Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Um dos muitos eu sou que Jesus utiliza no Evangelho de João. Ele diz: eu sou, como alguém que fala. A nação de Israel não é a verdadeira videira. Na nação de Israel não se cumpre todas as profecias. A nação de Israel não é ela que dá o verdadeiro fruto. E não é na nação de Israel que os ramos devem estar ligados. Eu sou a videira verdadeira. Ele aponta para ele como a verdadeira videira, em que todas as profecias se cumprem. Ele aponta para ele como sendo o verdadeiro Israel, em que todas as profecias se cumprem. Ele é a videira. E meu pai é o lavrador. Então, após identificar que ele era a videira, ele identifica quem cuida da videira. E é o seu pai, o Deus Pai Todo-Poderoso. E nesse caminho, agora, os seus discípulos estarão preparados para ouvir mais algumas palavras. Mas para que eles possam ouvi-las, eles precisam de entender que a verdadeira videira é Jesus. E é Deus Pai que tem trabalhado nesta videira. É Ele que tem conduzido todas as coisas. É Ele quem tem enxertado cada um dos ramos. É Ele, como nós iremos ver, que tem retirado os ramos que não dão fruto, que tem limpado os ramos que dão fruto para que deem mais fruto.
Então, neste cenário, irmãos, nós reconhecemos já 3 personagens. Jesus é a videira. O Pai é o viticultor, ou lavrador. E nós também, já sabendo o que vem daqui a pouco, já conseguimos também perceber quem somos. Somos nós, os ramos, que estamos ligados, misticamente, unidos, misticamente, à videira. Então, nesse cenário de uma caminhada, Jesus irá ensinar lições fundamentais para a nossa vida, irmãos. E desde já, eu já gostaria de começar a aplicar a mensagem nos seus corações. Irmãos, nós estamos ligados, não a uma nação, nós estamos ligados não a um CNPJ, Igreja Batista Reformada Corandeu. Nós estamos ligados a Jesus Cristo, como nós estávamos dizendo no último culto, nós estamos ligados a Jesus. Isso é extraordinário, isso é gracioso, mas ao mesmo tempo é perigoso. Quem falou isso? Rômulo, esses dias, falou exatamente isso. É gracioso e é perigoso. E quem irá trabalhar em nossas vidas é Deus, Pai. Ele que irá conduzir o crescimento desses ramos. É Ele que irá escolher aonde nós somos enxertados na videira. É Ele, irmãos. Não somos nós. Não existe mais controle em nossas mãos da nossa vida. A partir do momento que estamos ligados a Jesus, a nossa vida simplesmente sai das nossas mãos e ela agora está nas mãos do Pai. Está nas mãos do Pai. E isso, mais uma vez, irmãos, é algo extraordinário, porque ninguém pode nos tomar das mãos do Pai, porque as mãos dele são poderosas. Mas, ouça, e nós iremos entender isso nesse texto também. As mesmas mãos que nos guardam são as mesmas mãos que nos arrancam. As mesmas mãos que nos livram do fogo é as mesmíssimas mãos que nos joga no fogo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Versículo de número 2. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. E agora, perante esta realidade de quem é o lavrador, de quem são as varas e quem é a videira, nós iremos perceber a maneira que nós somos conduzidos, podados, cuidados pelo Pai. E a Bíblia é muito clara quando diz: toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Olha essa realidade, irmãos. Toda vara, todo ramo enxertado na videira que não dá fruto, ele corta. Ele corta. Ele retira. Irmãos, o Senhor, Deus Pai, Ele tem toda a preocupação com a videira. Ele quer que a videira em que está seu Filho amado e sua igreja seja uma videira extremamente frutífera, linda, perfeita.
E a atitude dele com a vara que não dá fruto é cortar. Cortar. Ele corta. Ele retira. Ele joga fora, irmãos. Ele joga fora. Às vezes, meus queridos irmãos, nós pensamos que o que faz uma pessoa sair da igreja são provações, e eu já disse isso algumas mensagens atrás. Às vezes nós pensamos que o que faz a pessoa sair são coisas boas, às vezes, que aconteceu. Mas na verdade, irmãos, quem faz pessoas serem cortadas é Deus. Ele é que retira. Ele é que retira. Enquanto você for frutífero, você não será retirado. Você não será cortado. Pessoas frutíferas, o Senhor não permite que elas sejam retiradas da videira, nem quando elas passam por tempestades, nem nas maiores adversidades. Ela não é cortada. Ela não é retirada. Mas a partir do momento em que ela para de dar frutos, a partir do momento que ela não tem mais vida espiritual, que ela não oferece mais nada, ela está seca, ela está totalmente seca, é o Pai quem retira, é o Pai quem corta, é o Pai quem corta. Às vezes nós pensamos que foram os nossos pés apenas que nos tiraram, que a gente é bom e consegue sair, consegue voltar. Mas eu te digo ao contrário, quem coloca é Deus, e quem retira também é Deus. É Ele quem retira, e é Ele quem coloca, é Ele quem retira as varas que não dão mais frutos, que se negam a produzir frutos, que se negam a produzir alguma coisa para Deus. Elas não produzem mais oração, elas não produzem mais leitura bíblica, elas não produzem mais amor, elas não produzem mais benignidade, elas não produzem mais longanimidade, ela não produz mais discipulado na vida de ninguém, ela não produz mais comunhão com a igreja, ela não produz mais nada. Mais nada. Mais nada. Então o Senhor as corta. Então o lavrador as corta. Irmão, eu não estou falando de produzir fruto simplesmente no sentido de, sei lá, dar muito dinheiro, ou virar um pastor, ou virar um grande líder na igreja. Eu estou falando do fruto básico que uma videira deve produzir. Ela deve produzir. Quem não produz isso é cortado por Deus, não adianta. Às vezes Deus tem misericórdia e não corta ainda. Mas um dia Ele corta. Um dia Ele corta. Ele corta, irmãos. Porque às vezes nós somos ramos aparentemente, mas não verdadeiramente, sabe? Às vezes parece que a gente está ligado a Jesus, a gente não está. E por não estar ligado a Jesus, sabe? Imagina o seguinte, você pegou um ramo, aí você chegou na videira, aí você pegou durex e enrolou só. Aí volta daqui a pouco e vê o que acontece, começa a secar. Daqui meia hora já começa a murchar. Murchar, secar, secar, secar e definhar. Um dia, esse ornamento que foi colocado é tirado, irmãos. Às vezes ele é tirado. Mas o texto continua. E toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto.
Então tem uma diferença aqui. Um, ele corta. O outro, ele limpa ou poda. É diferente. Um, ele vai retirar da videira. O outro, ele vai podar para que dê mais frutos. Porque o objetivo é dar fruto. O objetivo é dar fruto, irmãos. A gente quer fugir dessa realidade. Como se não, sabe, a gente é reformado, então a gente fala muito que a gente é salvo pela fé. E está tudo certo, é exatamente isso. E a gente vai entender como é que isso funciona daqui a pouco também, nesse texto ainda. Mas o objetivo não é que a gente vira um ornamento para uma igreja, sabe? Para que os presbíteros, na reunião de presbíteros, falem, a igreja está cheia, a igreja está crescendo. Para quando você visitar alguém e falar, rapaz, a minha igreja, às vezes o pessoal lá está com dificuldade, não sabe onde pôr cadeira. Não, irmão, não é para isso não. Não é para isso não. É para dar fruto. É para dar fruto. Esse é o objetivo, dar fruto. Você vai continuar percebendo isso nos próximos versículos. Mas o que eu gostaria que você prestasse atenção agora é que o seguinte, ele irá nos podar, irá nos limpar, para que a gente dê mais frutos. Então eu gostaria de dizer a todos vocês que têm dado fruto, fruto para a igreja, fruto para a sua família, frutos perante o próprio Deus, gostaria de falar uma coisa muito importante para você. O Senhor irá te podar e te limpar para que você possa dar mais fruto. E Ele faz de várias maneiras. Uma maneira extraordinária que Ele disse daqui a pouco, essa eu vou tratar lá. Mas Ele faz isso, irmãos, com alguém te exortando. Ele vai utilizar pessoas para te exortar, às vezes 2 ou mais. Ele vai utilizar a igreja para te exortar e para te disciplinar. Ele irá, irmãos, fazer com que você passe por provações. Provações, irmãos. Às vezes a gente fala pouco sobre isso, mas, irmão, uma das maneiras que o Senhor mais utilizou, depois da sua própria palavra, para limpar, para podar os ramos, são as provações, as adversidades e as dificuldades da vida. O Senhor irá fazer você passar por elas. Mas essa que é a questão. O objetivo das provações para os ramos verdadeiros que dão fruto não é que ele seja retirado, sabe? Ele não pode a ponto de arrancar. Mas ele poda para que dê mais fruto. E ele vai fazer isso. Ele vai mexer com você, irmãos. Ele vai utilizar pessoas também para, sabe, te dar um bom conselho. E ele vai fazer isso. Mas ele vai fazer. De todas as maneiras possíveis. De todas as maneiras possíveis. Todos os ramos, em algum momento, já sentiram a tesoura de Deus Pai cortando. Todos os ramos, às vezes, já sentiram as mãos de Deus Pai arrancando folhas. Todos, sem exceção. Então eu disse uma coisa, o objetivo é dar frutos. Mas eu vou dizer outra coisa que é também, sem exceção, Deus Pai irá tocar em cada um de nós. Faz parte, irmãos. Faz parte. Ele está trabalhando para que a gente possa dar frutos. Mais frutos. Mais frutos. E você sabe muito bem, irmãos, que se Deus Pai não trabalhar na sua vida de diversas maneiras, você para. Você se acomoda. Você fica feliz com o único fruto que você tinha dado. Você já dei fruto, Senhor? Aqui, já dei fruto. Eu falo, beleza, esse fruto eu já peguei, eu quero mais. Esse fruto eu estou sabendo. Amém, foi lindo. Mas esse fruto já foi comido, eu quero mais. O fruto da segunda, glória a mim. Porque é ele falando, né?
Esse aí, você já deu. Agora eu quero mais. Ano passado foi muito bom. Foi extraordinário. Agora é esse ano. Quando você era novo convertido e eu tive que fazer tantas coisas na sua vida, foi muito bom. Mas agora você está com 10 anos de crente. E eu estou precisando de mais frutos na sua vida. Então Ele vai simplesmente mexer com você de maneiras que você certamente não queria ser mexido. E é assim, irmãos. E se você dá fruto, está tudo bem. É assim mesmo. É assim que deve ser. Só toma cuidado quando você não está dando frutos. Porque se você tem produzido frutos no decorrer da sua vida, está tudo bem. Você não será arrancado, apenas limpo e podado. Isso é não algo para que nós venhamos a nos entristecer, mas isso é algo para que a gente possa glorificar a Deus, porque a disciplina, as provações, o sofrimento e a correção é sinal de que nós estamos ainda ligados à videira e que o lavrador tem trabalhado em nós. A gente precisa de dar frutos e seremos cuidados pelo Pai. Versículo de número 3. E agora, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então ele está ensinando sobre a videira, sobre o lavrador. E ele vira então para os seus discípulos e diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então imagina, é o cenário ainda, ele está contando a história. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Aquele ramo que não dá fruto, ele corta. Igual essa mesmo que você está vendo, sabe? Quando corta não dá fruto, parece que não tem como, que é cortado, é assim mesmo que ele faz. E sabe aquela que dá fruto, mas ele precisa de podar para dar mais fruto? Porque tem que sempre estar dando fruto. Então, beleza, ele vai lá e poda e dá mais fruto. Só que ele continua falando. Aí vai virar para ele e fala: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, Jesus identifica algo sobre os seus discípulos, que os seus discípulos estavam limpos. E ele diz a maneira pelo qual eles foram limpos. E a maneira pelo qual eles foram limpos foi a palavra. A palavra. A palavra. A maneira mais poderosa que o Senhor limpa os seus discípulos é pela sua palavra. Por isso, irmãos, nós não devemos negligenciar nenhuma maneira pelo qual o Senhor Deus nos fala através da palavra. E eu vou caminhar com vocês. Se Ele nos fala através da palavra, pela própria palavra, nós devemos nos alimentar da Bíblia Sagrada. Se Ele nos ensina da sua palavra, através das confissões de fé, e a nossa confissão, a confissão de fé batista, de 1689, nós então não devemos negligenciar as nossas confissões de fé. Você deve saber ela. Não porque ela é simplesmente um documento, mas porque ela ensina a palavra. E o Senhor Deus nos limpa pela palavra. Se, irmãos, você na sua casa tem condição de estudar bons livros, de ler bons livros, se você pode comprar um Kindle e comprar seus livros digitais, ou se você pode comprar livros físicos, ou se você tem na sua casa e não lê, irmão, isso também é um grande desperdício, porque através de bons livros, de bons teólogos que ensinam a palavra de Deus, nós conhecemos a
palavra. E por conhecer a palavra, nós somos limpos. Então, leia bons livros. Consuma bons livros. Às vezes, irmão, você não conhece um bom teólogo. Todos que você sabe é o que está na mídia. Todos que você sabe é o que está na mídia. Sabe, é de Adeildo Costa. Você sabe, é de Júnior Trovão. Sabe, Dave Leonardo. Você sabe só disso. Só isso que você sabe. Todos os teólogos heréticos. E você não conhece se eu te perguntar agora, bom teólogo, bom livro, você não conhece. Se eu te perguntar de bom livro, você ainda não leu. Se eu te falar de uma teologia sistemática, você não leu. Então você negligencia irmãos, você tem o YouTube. Se você conhecer bons teólogos, grande parte deles estão lá. Sabe? Você vive numa era em que você assina no Kindle e você tem acesso a milhares de bons livros. Você negligencia isso. Irmãos, nós negligenciamos, no nosso caso agora da nossa própria igreja, o café com teologia. Por que você deve vir no café com teologia? Porque a gente vai ensinar uma filosofia para você? Não. Nós vamos ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus que nos limpa. Nós negligenciamos o culto público. E o culto público é o momento em que a palavra de Deus é pregada. Nós negligenciamos os imersões, que é o momento em que nós ouvimos a palavra nos lares. Irmãos, na nossa igreja, tudo é trabalhado com um propósito. Então tem coisa que está acontecendo lá na imersão que a gente não está trabalhando aqui. Por exemplo, o cotidiano simples da vida cristã corriqueira. É ou não é, o Luiz Henrique? Foi preparado para que você possa aprender como o cristianismo funciona no dia a dia. Só que você nunca foi em nenhum. E a gente não está falando dele aqui, e nem no Café com Teologia, mas está falando lá. Você negligenciou o Café com Teologia, os imersões. Você negligenciou os cultos públicos, os cultos de jovem, os cultos de homem, os cultos de mulheres, que são todos locais específicos que a palavra de Deus tem sido dita sobre questões específicas da nossa vida. Você negligenciou tudo. E sabe, na verdade, no fim das contas, o que você negligenciou? A palavra que nos limpa. Os discípulos de Jesus estavam limpos pelas palavras que ele vos havia dito. Você negligenciou um trabalho da igreja, irmãos? Você negligenciou um livro edificante, irmãos? Você negligenciou uma confissão de fé? Você negligenciou a Bíblia? Eu te conto exatamente o que você negligenciou. Você negligenciou a voz de Jesus e é por isso que você está sujo. E é por isso que você está imundo. E é por isso que você não produz fruto. A palavra de Jesus é o que nos limpa, irmãos. É a palavra de Jesus. Todas essas coisas nós falamos, elas vêm para nos saber entender mais sobre as palavras de Jesus, todas elas. Começando da que tem a verdadeira autoridade, a Bíblia Sagrada. As autoridades derivadas da Bíblia Sagrada, à medida que elas falam o que a Bíblia Sagrada diz. Versículo de número 4. Diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto,
se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. E aqui ele vai dizer uma coisa muito interessante: permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vós. E depois ele vai identificar uma coisa, que a vara não pode produzir frutos de si mesma. Ela produz frutos a partir da força que vem da videira. Então, nós não podemos produzir nenhum fruto desligado de Cristo. Aqui, irmãos, mais uma vez, é extraordinário as lições práticas que temos ao ouvir Jesus nesse discurso. Porque, às vezes, nós nos apoiamos na nossa doutrina, esquecendo de parte da nossa doutrina. Nós nos apoiamos na soberania de Deus, esquecendo da responsabilidade humana, esquecendo da nossa própria responsabilidade. E o jogo de palavra que Jesus diz, neste versículo em particular, retira de nós toda a capacidade de negligenciarmos a nossa responsabilidade, porque ele começa assim: permaneçam em mim, e eu permaneço em vocês. Por mais que seja de fato, nós estejamos seguros em suas mãos, ele utiliza de maneira sábia as palavras aqui, para demonstrar a nossa responsabilidade. Permaneça em mim, e eu permaneço em você. Em outras palavras, se você não permanecer em mim, eu não permaneço em você. Não acredite, irmão, de maneira nenhuma, que você pode viver a sua vida de maneira negligente, sem se esforçar para permanecer em Jesus. E Ele não vai te deixar ir, Ele não vai te abandonar. Pelo contrário, se você viver a vida de maneira negligente e pecaminosa, o Pai te arranca, como eu já tinha dito. Você não irá permanecer nele. Não se engane, irmãos. Não se engane, irmãs. Somos sim responsáveis. Existe responsabilidade humana e existe um mandamento de Deus para que a gente permaneça nele. A gente deve permanecer nele, se esforçar para permanecer nele. E depois ele nos demonstra que a gente não pode dar fruto sozinho. Por isso que a gente tem que permanecer nele. Então, primeiro, você é responsável sim por permanecer nele. Vou dizer como de novo: orando, clamando, adorando, meditando, tendo comunhão com os irmãos, ceando. Para os que estão na classe de batismo, batizando. Vocês precisam permanecer nele. E o motivo é porque é o seguinte: se vocês foram separados de Cristo, vocês param de dar frutos. Vocês não podem dar frutos. É impossível dar fruto. É impossível dar fruto. Porque quem nos faz dar fruto não é a nossa força, mas é a videira. E aqui tem mais uma aplicação para nós. Às vezes você tem se perguntado, dia após dia: Senhor, por que eu não dou fruto? Senhor, por que entra ano e sai ano eu não dou fruto? Por que, Senhor? Eu não consigo dar fruto. Eu tento dar fruto, eu não dou fruto na minha casa. Minha casa é uma lástima. Eu não dou fruto na minha empresa é uma vergonha. Eu não dou fruto na igreja. Eu, como alguém que congrega na Corandeu, eu, pelo amor de Deus, sou abaixo da média. Eu não consigo dar frutos. Eu não consigo vencer também o pecado que está no meu coração. Eu não consigo vencer o pecado que está na minha mente. Eu não consigo vencer nenhuma das minhas práticas. Eu não tenho fruto nenhum. Eu já tentei com todas as minhas forças dar fruto. Eu já tentei com todas as minhas forças ser constante na igreja. Eu já tentei com todas as minhas forças honrar a Deus no meu trabalho, na escola. Eu já tentei com todas as minhas forças, mas eu não consigo. E a minha resposta é: você não consegue mesmo.
tentou à toa. Tentou à toa. Tentou em vão. Não tem como. Aí eu continuo irado. Vai continuar irado. Eu não consigo ser uma pessoa bondosa. Vai continuar sendo uma pessoa ruim. Eu não consigo desejar o bem para o próximo. Vai continuar desejando mal. Eu não consigo. Eu me esforço. Irmãos, dar fruto não tem a ver com a quantidade de esforço que a gente fez, mas tem a ver com quanto estamos ligados a Jesus. Está tudo errado. A gente faz tudo errado, irmãos. A gente tenta dar fruto para ficar ligado em Jesus, quando na verdade nós temos que estar ligados a Jesus para dar fruto. Quantas pessoas você já não ouviu falar assim? Eu vou batizar depois que eu consertar. No sentido assim, eu vou ficar lá no mundo mesmo, vivendo a minha vida e vou tentando parar de pecar. O dia que eu tiver parado de pecar tranquilo, eu começo a ir na igreja. Aí quando eu estiver indo na igreja, eu vou continuar meio que ali, eu não vou tomar atitude nenhuma. E quando depois de muito tempo que eu tiver, sabe, me esforçado muito, tiver cheio de fruto, aí sim, eu me ligo a Jesus. Aí sim eu vivo um membro de uma igreja, aí sim. Irmão, você está maluco. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você jamais vai conseguir fazer isso. Você está tentando fazer o contrário. Eu nunca vi na minha vida você arrancar um galho de uma árvore, jogar no chão, esperar aquele galho dar fruto, para depois que estiver cheio de fruto, você coloca no galho de novo na árvore. Eu nunca vi. Você já viu? Você já viu, Vini, isso aqui? Eu nunca vi esse negócio. Gustavo, você já viu isso? Você arranca e joga no chão. Aí você deixa lá no chão. Aí quando depois estiver no chão, pelo menos 5 meses, cheio de frutinho, você vai e enxerta. Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi isso, irmão. Você já viu? Você já viu? Ô, cara, você já viu? Eu nunca vi também. Nunca vi isso na minha vida. Mas você é assim, você está falando que você é assim. Você é essa pessoa. Você é a pessoa que dá fruto, longe da videira. Você é a pessoa que se jogar você no chão, daqui a pouco, olha, rapaz, está puro fruto. Está verdinho. Não, irmãos. Não. Não, irmãos. Primeiro você deve crer em Jesus. Se arrepender do seu pecado, se ligar a uma igreja, santificar a sua vida, lutar em santificação enquanto você clama a Deus, enquanto você ora a Deus, enquanto você lê a Bíblia, enquanto você se apega a Cristo, enquanto você se liga a Cristo, porque enquanto você vai se ligando a Cristo e desfrutando da seiva, desfrutando do poder de Cristo, aí, um dia, você vai olhar para você e falar, rapaz, aqui tem um fruto, olha para você ver esse negócio, nunca teve, agora tem, eu nunca tinha dado esse negócio na minha vida, mas não é, irmãos, porque você se esforçou com toda a força do mundo para dar o fruto, porque como diz esse versículo, isso não tem como, é porque você se esforçou todos os dias e todas as noites para permanecer ligado a Jesus. É isso, irmãos. É sobre isso. A gente fica tentando, sabe? Ver o dia, ver a hora. A gente tenta programar. Eu acho a coisa mais maluca do mundo. Depois que falar disso, eu vou passar para o próximo versículo. Mas eu acho a coisa mais maluca do mundo. As pessoas programam o dia que vai dar fruto. É a coisa mais maluca do mundo. É tipo assim, dia 1º de janeiro eu dou fruto. Pensa nisso, Luiz. Dia 1º de janeiro, as pessoas programam que é a partir do dia 1º de janeiro que dá fruto. As pessoas programam que é depois de casar que dá fruto. As pessoas programam como se elas tivessem condição de fazer isso. Dá vontade de falar, dá fruto agora para me ver. Vai, já que você programa, dá agora, deixa eu ver. Não dá, irmãos. Você apodrece, seca, você é jogado no fogo, mas você não dá fruto. É impossível, irmãos. O mais longe que você vai, irmãos, desligado, melhor dizendo, de Cristo, é para a churrasqueira, mas é o mais longe. É o mais longe. É o mais longe. É o mais longe. Versículo 5, irmãos. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E ele continua o argumento, mas ele acrescenta um ponto
que é o que eu estava dizendo lá no começo. Ele continua falando da nossa ligação com Ele. Continua falando. Ele vai relembrando, eu sou a videira. Não esquece não. Em discípulos, a gente está aqui no caminho. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas você lembra? É igual o pregador, né? Quando ele começa a recapitular alguma coisa para você não esquecer. Ó, e eu sou a videira, que nem eu estava falando. Isso aqui é muito importante na minha pregação. Eu sou a videira. Eu sou a videira. Vocês são as varas. Vocês lembram como foi minha pregação? Meu pai, lavrador, eu videira, vocês varas. Vocês estão ligados em mim. E ele vai e acrescenta uma coisa. Vocês têm que dar muito fruto. Muito fruto. E este é o ponto que a maioria de nós é pego. Até os que já estão há mais tempo na igreja. Até os que às vezes já se tornaram líderes na igreja. Até os que já se tornaram diáconos, seminaristas, pastores. A gente acha que a vida cristã é uma vida com pouco fruto. A gente acha que agora a gente tem o fruto de ser diácono, tem o fruto de ser presbítero e é o suficiente. Agora, irmãos, eu conheço demais, eu sou mestre. Agora, na minha turma, ninguém sabe de Bíblia mais do que eu. Agora, eu casei, uma esposa, um marido, não traio. Se é fruto de fato. Mas às vezes, a gente acaba caindo na ideia de que a gente pode produzir um tiquinho de fruta à toa. Sabe, pouquinho de fruta, coisa pouca. A gente cai na ideia de que a gente pode produzir só isso aqui. Só o básico. É o crente, só o básico. Não, se de vez em quando alguém passar aqui e conseguir colher um fruto, se de vez em quando eu dar um fruto, se no tempo assim exato eu dar um frutinho, tá ótimo. Não, irmão. Não, irmão. Não importa se você já deu algum fruto. Com Cristo, ligado a Cristo, a gente tem que dar muito fruto. Muito fruto. Aí essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Não é você dá fruto. Eu quero fazer diferente. Você é abundante em fruto? Você é abundante em fruto? Você tem muito fruto? Você dá muito fruto? Todo dia você dá fruto? Você dá fruto de segunda a segunda? Ou você dá fruto só no domingo? Não, o fruto do domingo, sabe? A gente fala muito do dia do Senhor, então às vezes a pessoa também acha que dá um fruto no domingo, que seja, aparecer no café, no culto público, ou às vezes aparecer em um e dar uma jogada, e aparece em um e não aparece no outro. Dei um fruto, que bom. Irmão, é muito fruto. A gente precisa de dar muito fruto. A nossa vida deve ser repleta de fruto. A gente tem que ser muito abundante. O crente, onde ele chega, tem fruto, irmãos. Você chegar num serviço, tem muito fruto ali. Muito fruto ali. Você já derramou muito fruto? Você entregou muito fruto no seu serviço? Na sua escola, você já derramou muito fruto. Você dá muito fruto na sua escola. Você dá fruto lá. Você dá muito fruto na sua rede social. Você dá muito fruto no seu WhatsApp. Você dá muito fruto na sua casa. Você dá muito fruto nessa igreja. Você dá muito fruto. Não estou te perguntando se você dá fruto. Eu estou te perguntando se você dá muito fruto. Muito. Abundante. Irmão, entenda isso. Você está ligado a Jesus, que sustenta o universo. Você está ligado a Deus Pai, que pelo poder da sua palavra fez o universo. Certo? Ele criou cada célula, até cada galáxia, das células às galáxias, dos átomos às nebulosas. Ele criou cada coisa perfeita, abundante em beleza, rico em poder, rico em grandeza, de maneira extraordinária. Todas as coisas são sustentadas por Jesus. E a única coisa que existe no universo que é ruim é você. Tem condição? Pensa. Tem condição? Cada planeta está alinhado, irmãos. Cada planeta.
Deus Pai alinhou certinho o planeta, colocou o planeta Terra com a Lua perfeita aqui do lado, colocou um planeta maior para não deixar chegar asteroide, colocou a distância perfeita do Sol, criou o universo para mostrar a sua glória, tudo perfeito, milimétrico, extraordinário, fez tudo perfeito. A única coisa que ele não faz bem feito é você. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. E qual é a resposta? Deus é um mau lavrador? Jesus é uma má videira? Não. Essa não é a resposta. Você é que ou já está totalmente desligado da videira, ou você está só um fiasquinho ligado à videira. Sabe quando tem um galho que você bate nele, cai quase todo, fica ligado só uma pontinha assim? Às vezes você está assim. Porque o problema está em você, irmãos, na sua natureza pecaminosa, na sua falta de perseverança em oração, na sua falta de perseverança em vida congregacional, na sua falta de comunhão com cada um dos irmãos, na sua falta de leitura bíblica, no seu desdém com os livros que você falou que leria e nunca leu, com a sua falta de compromisso que você faz todo o começo do ano dizendo que vai ler a Bíblia toda e nunca leu a Bíblia toda. Nunca, jamais. A resposta está no fato de você trocar Jesus por qualquer coisa, sempre, o tempo todo. Tem Jesus e outra coisa, sempre fica com outra coisa. Seu tempo é dedicado sempre a outras coisas. A sua alegria está sempre em outras coisas. A sua riqueza está sempre em outras coisas. É por isso que você não dá fruto. Ou se dá fruto, dá um fruto medíocre, que vem de vez em quando. De vez em quando. De estação em estação, você dá um desnutrido. Sabe? Quase caindo. É por isso, irmão. Você não dá fruto. Eu já gostaria de pedir para que vocês ficassem sobre seus pés. Você não dá fruto, meus irmãos, porque infelizmente você nunca teve constância na sua busca a Deus. Você nunca teve. Você nunca teve. Você nunca teve constância. Você sempre esteve ligado, sabe aquele negócio? Vai, volta, ligado, desligado. Você sempre foi assim, irmão. Você nunca conseguiu permanecer perante Cristo. Jamais, em nenhum momento da sua vida. Você nunca conseguiu cumprir as suas promessas a Cristo de ter uma vida que glorifica a Ele. Você nunca conseguiu. Você nunca, sabe? Você nunca conseguiu colocar Jesus durante muito tempo em um lugar de alto valor, como nós já temos dito em outras pregações. Você nunca conseguiu manter Jesus como a fonte da sua alegria por muito tempo. Assim que a aprovação vem, você esquece da sua alegria, só se entristece com a aprovação e não se alegra mais em Cristo. Assim que você ganha alguma coisa poderosa aos seus olhos, grandiosa aos seus olhos, você se esquece de Jesus e aquilo é mais importante. Infelizmente, irmãos, é até engraçado de dizer, mas é uma realidade. Existem uma série de crentes que assim que ganha um carro, ele não consegue mais congregar. Eu ouvia isso muito quando eu era de uma igreja pentecostal e, infelizmente, isso é uma realidade. Ganha um carro, agora ele está feliz com o carro. Ganha uma casa, agora ele tem um motivo maior de alegria. Ganha uma namorada, agora está de fato alegre. Ganha dinheiro, agora ele tem o verdadeiro tesouro. E nunca, em momento nenhum, ele consegue manter por muito tempo Jesus como a fonte da sua alegria. Então você não ora, você não tem alegria. Jesus não é o seu tesouro, você não tem nenhuma dessas coisas, você não tem nada disso, você não clama, você falta aos cultos, você falta a todos os seus compromissos e você
acha estranho não dar frutos. Não, é impossível, sabe? É impossível. É impossível você dar fruto. É impossível você dar fruto. E agora, já caminhando para o final, irmãos, eu gostaria que você pensasse sobre mim, sobre o que falamos hoje. O verdadeiro crente, ele dá fruto, e fruto com abundância, porque está ligado a Jesus. E quem tem cuidado da sua vida é Deus Pai. E agora eu gostaria que você raciocinasse comigo. Quais são os frutos que você tem dado? Esse é o momento, irmãos. É o final da pregação. Esse é o momento que a gente começa a pensar sobre a gente mesmo. Até agora, às vezes, você não pensou sobre a sua vida. Talvez até na vida de outra pessoa. Talvez você só está raciocinando sobre o que eu estou falando. Neste momento, não. Neste momento, eu gostaria que você olhasse para dentro de você e pensasse. Qual fruto você tem dado? Qual fruto você tem dado? E o seu fruto é abundante? É abundante? É muito fruto? É muito fruto? Ou você acha a coisa mais extraordinária do mundo você vir no culto à noite? É isso? Ou é muito fruto? Existe abundância de fruto. E por que é necessária essa reflexão? Não por você, mas por Cristo. Porque se você não dá muito fruto, ou se Deus não trabalha mais em você, ou se você dá fruto nenhum, pode ser que você esteja desligado de Jesus. Pode ser que você esteja desligado dele, ou quase desligado. E vai chegar um dia, irmãos, e chegou para milhões de pessoas, que você será arrancado. Vai chegar, irmãos. Se você continuar na vida do jeito que você está tocando, vai chegar esse dia. Vai chegar o dia que você vai secar. Vai chegar o dia que Jesus vai estar andando e vai querer um fruto de você e vai olhar para você. Aí não tem fruto nenhum. Aí Jesus vai falar, então seca. Chega esse dia, irmão. Chega o dia que o Pai te arranca. Chega esse dia. E se não for hoje, se não for no tempo presente, será no último dia. E qual foi a vantagem? Qual é a vantagem de estar aqui? Um fruto aparente, mas não verdadeiramente. Qual é a vantagem? O que você vê nisso? O que você vê nisso, irmão? De não dar fruto em lugar nenhum. De não ser crente verdadeiro em lugar nenhum. Qual que é a vantagem de querer ser membro oficial de uma igreja? Ou qual é a vantagem de ser membro oficial de uma igreja? Qual é a vantagem disso? Se você estiver enrolado com durex na videira, qual é a vantagem disso, irmão? Daqui a pouco você seca. Qual que é a vantagem? Sim, sabe? Você não dá fruto nenhum. Qual que é a vantagem, irmão? Os irmãos, talvez, que já plantaram alguma árvore frutífera, qual que é a vantagem de plantar uma árvore frutífera se ela nunca der fruto? Ou se ela der um fruto para parecer que deu, sabe? Você planta, está no começo da vida dela, aí ela dá um fruto, mas é um fruto, sabe que você vê? Um fruto. Qual que é a vantagem disso? Não sacia sua fome. Qual que é a vantagem, irmãos? Você tem visto na sua vida da maneira que você tem tocado ela para frente. Eu gostaria de dizer algo para cada um dos ramos que aqui está. O Senhor irá trabalhar na sua vida para que você dê frutos. Com a sua palavra, com as suas exortações, com seus conselhos e com as suas provações. Ele irá tocar em cada um de nós. Todos nós. Cada um de nós, ramos da videira, seremos tocados pelo Pai. E eu quero te falar outra coisa. A gente não sabe o dia. A gente não sabe a hora. Mas Ele virá. Ele virá.
Ele sempre vem. Ele nunca falha. Ele nunca falhou na minha vida, Ele sempre chegou lá. Aí quando eu percebo, até coço a cabeça e falo, eita, bora. Ele vem, irmãos, sempre. E eu gostaria de terminar dizendo assim: então não se entristeça, mas apenas aproveite, glorifique a Deus, exalte a Deus, continue alegre, porque o Pai irá produzir mais frutos. E ligando a minha última mensagem, e Cristo será mais observado em cada um de nós, e nós iremos revelar mais a Cristo. E que coisa boa, em nós existirem os frutos que embelezam esta obra. Olha que coisa extraordinária, irmão. Você está ligado a Jesus, e Ele não precisava de dar fruto usando você, mas Ele fez assim. Olha que coisa bonita. Você dá fruto. Olha que coisa extraordinária. Por que você? Por quê? Miserável que você é, miserável que eu sou, por quê? Mas assim Ele escolheu. Isso, na verdade, é extraordinário, extraordinário, extraordinário. O Senhor irá te provar, irmãos. Mas os verdadeiros ramos da videira não serão arrancados, você também não será. Vamos orar. Senhor, essa igreja te exalta, essa igreja te glorifica, Pai. Nós te exaltamos, te glorificamos, Pai, porque o Senhor está ligado a nós, e nós, ó Deus, estamos ligados a Ti, ó Pai. Isso é extraordinário, Deus. A videira é Jesus, a videira verdadeira é Jesus, e nós podemos sentir, ó Deus, o Seu fluir em nós, e nós podemos sentir, ó Deus, o Seu agir em nós, e nós podemos desfrutar, meu Deus, da Sua nutrição em nós, ó Deus. O Senhor tem alimentado cada crente neste lugar. A vida que está em Jesus, que é de Jesus, está fluindo na vida de cada um dos crentes que aqui está, ó Deus. De cada um dos crentes da face da terra, Senhor. A Sua vida flui em nós, ó Deus. E nós nos colocamos perante o Senhor como aqueles, ó Deus, que querem dar fruto. E não, às vezes, mas sermos abundantes em fruto, Senhor. Então eu te clamo, ó Senhor. Toca em nós, ó Senhor. Encosta em nós, ó Senhor. Muda em nós aquilo que necessita ser mudado, ó Senhor. Muda, ó Deus, com a Sua palavra. Muda, ó Deus, com as Suas provações. Muda, ó Deus, com Seus conselhos. Muda, ó Deus, com as Suas disciplinas, Senhor. Muda, Pai, para que a gente possa ser abundante em fruto, ó Deus. Porque nós queremos servir desses frutos para os nossos irmãos. Porque nós queremos servir desses frutos para os nossos próximos, e porque nós queremos ter frutos para servir aqueles que têm fome, ó Deus, para que eles possam não se alimentar de nós, mas se alimentar de Cristo, que é a videira verdadeira, o pão vivo. E é isso que te clamamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.